Pessoal, a gente teve um probleminha aí, deu um problema na internet, eu caí. Então, eu estava explicando para vocês, né, das fórmulas aqui, né? Então, o SQA, ele vai ser os totais de A dividido por BN. E o que são os totais de A? É a soma de todos dessa linha dividido por BN, é a soma de todos dessa linha ao quadrado dividido por BN. Mais a soma de todos dessa linha ao quadrado dividido por BN, assim por diante, e, como sempre, menos o TC. O SQB vai ser o total das colunas. Esse mais esse mais esse mais esse vai dar esse número aqui. Esses mais esses mais esses mais esses das n repetições vai dar esse número aqui. Soma toda a coluna vai dar esse número, toda a coluna vai dar esse número. Depois esse número ao quadrado dividido por AN mais este número ao quadrado dividido por AN mais esse ao quadrado por AN e assim por diante, menos o TC também. O SQAB, ele vai levar em conta esse total aqui, o total dos N experimentos. Então, é esse mais esse mais esse valor aqui ao quadrado dividido por N, mais esse valor aqui ao quadrado dividido por N, mais esse ao quadrado dividido por N, mais esse ao quadrado dividido por N, mais esse ao quadrado dividido por N, e assim por diante, até nós chegar no último. Total desse aqui ao quadrado dividido por N, menos o TC, menos o SQAB, tá? O SQT é tal qual a gente fez da nova de um fator, são todos os valores ao quadrado, tá? Então, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, todos os valores da tabela ao quadrado, menos o TC, e o SQR, por sua vez, vai ser o SQT menos SQAB menos SQB menos SQA. Tá? O SQR é sempre total menos os outros três. Tá? E uma vez de posse de todos os SQs, a gente usa essas fórmulas para calcular os graus de liberdade. Tá? A menos 1, no B, B menos 1, no AB, que é a interação entre os dois fatores, A menos 1 vezes B menos 1, o erro A vezes B vezes N menos 1, e o total é o N maiúsculo menos 1, o ABN menos 1. Tá? A média dos quadrados, de novo, daí, uma vez preenchidas essas duas colunas, a gente anda em linha. Né? Então, o MQA é o SQA dividido pelos graus de liberdade de A. Tá? Esse aqui. O MQB é esse dividido por esse, dá esse. MQAB, esse dividido por esse, dá esse. E o MQR, esse dividido por esse, dá esse. Tá? E o MQR, ele vai ser sempre o nosso denominador do F. Então, se lá na nova de um fator, nós tínhamos uma tabela com 3 linhas, vocês lembram? Era grupos, resíduo ou erro, né? E o total. E aqui nós temos uma tabela com 5 linhas. E lá nós calculávamos um F e aqui a gente vai calcular 3 Fs. O F calculado A, o F calculado B e o F calculado da interação entre A e B. F calculado AB. A maneira de calcular o F é a mesma do que na nova de um fator, né? O MQA dividido por MQR, MQB dividido por MQR, MQAB por MQR. Temos os 3 Fs e a gente compara com o valor tabelar. Na tabela, a linha da tabela vai ser sempre esse valor aqui, ó, os graus de liberdade do erro. Essa vai ser a linha da tabela. E a coluna, cada um dos Fs vai ter uma coluna, né? O AB vai ser essa coluna, o B vai ser essa coluna e o A vai ser essa coluna. Então, esse número aqui vai dar a coluna do F calculado. Tá? E aí a gente viu um exemplo simples aqui, tá? Calculamos e chegamos a essa conclusão. E a gente viu também que para a gente fazer uma comparação múltipla de médias, os cálculos não são triviais, não são tão fáceis. Então, a gente vai fazer isso de maneira gráfica para
tirar as nossas conclusões aí, a gente viu por esse exemplo. Pessoal, alguma dúvida com relação a esse conteúdo aí? A princípio tá tranquilo, vamos ver agora quando Nada? vir quando vem a correção. Correção dos exercícios? A correção vai ver para mostrar se a gente entendeu ou não. Vamos lá. Então, minha proposta de aula para hoje é a gente fazer essa correção dos exercícios aí, tá? Então, nos exercícios, pessoal, eu acho que vocês devem ter percebido que eu me passei. Não sei se perceberam ou não. Eu botei 2 exercícios iguais na realidade. O 1 e o 3, né? Isso. 1 e o 3 nessa. 1 e o 3, isso. Tá? Então, para não ficar repetitivo, a gente vai fazer uma vez só, tá? Até peço desculpas quanto a isso. Ficaram com alguma dúvida nos exercícios? Vamos corrigir, fazer primeiro o 1 aqui, para ver como é que a gente vai aqui, tá? Se tiverem dúvidas, aí me interrompa. Então, foi realizado um experimento para saber qual combinação gera a maior produção. Os números da tabela representam a quantidade de peças produzidas. Foram testados a produção de 3 empregados, então empregado 1, empregado 2 e empregado 3, e 2 tipos de ferramenta, ferramenta manual e ferramenta de bancada. Tá? 4 repetições para cada combinação foram realizadas e o resultado está na tabela abaixo. Tá? Então, pessoal, se a gente vier aqui, qual é a variável de resposta e quais os 2 fatores controláveis? Que barbada, né? Variável de resposta, produção, produtividade. Tá? Fatores controláveis. Fator controlável A é... Qual é o fator controlável A aí, pessoal? Tipo de ferramenta, né? E o fator controlável B é... O tóxico tirado do mudo é o funcionários, né? Isso, empregado, funcionários. Tá? Dúvida aqui não tem, né? Como ter dúvida, né? Quantos níveis possuem cada fator controlável? Então, o A, que é tipo de ferramenta, possui 2 níveis. Manual e bancada. Já o fator controlável B possui 3 níveis. Empregado 1, 2 e 3. Tá, turma? E agora, mãos à obra. Construa uma tabela nova e responda se existe efeito significativo dos fatores controláveis sobre a variável de resposta, bem como a interação entre os fatores controláveis sobre a variável de resposta. Então, o que a gente precisa saber? O A, 2 níveis, né? O A minúsculo. Se o A tem 2 níveis, o A minúsculo vai ser 2. Se o B tem 3 níveis, o B minúsculo vai ser 3. Quantas repetições eu tenho de cada um? 4 repetições eu tenho. 4. N igual a 4. Exatamente. Então, aqui, ó. N minúsculo igual a 4. Logo, o N maiúsculo vai ser igual a vezes B vezes N. Tá? 24. O T 2 pontos é sempre a soma
de todos os valores da tabela. Isso não muda, tá? Tá aqui, T dois pontos. Com isso, a gente já consegue calcular o TC. TC vai ser sempre igual ao quê? T dois pontos ao quadrado dividido por N. Então, vamos botar um parênteses aqui, senão vai dar erro. Tá aí, T dois pontos, 416. É isso? Chegaram nesse valor também? Sim? Isso, 416,67. Beleza. Então, pessoal, agora o que a gente pode calcular? Pode calcular Essa o... que é. Isso, eu sempre tenho o costume de começar pelo SQT, tá? Soma quad desses caras aqui, menos o TC. Vão me dizendo aí se fechou ou não. Bateu 131? Bateu, né? 131,3. Bateu. Tá? Deixa eu ver aqui que eu me perdi um pouquinho. Espera aí. Perdi a tabela. Tá aqui. Vamos voltar aqui, então. Tá? E agora, o que o nosso colega falou, SQA, SQB e SQAB. Então, para isso, como eu tinha falado anteriormente, eu sempre gosto de montar uma tabelinha auxiliar. Que eu faço assim. Então, eu coloco aqui a soma destes caras aqui para ter os totais, tá? Vamos ver se está certo. 8, 8, 27, 19. Tá. E aí aqui a gente consegue ter totais de A e totais de B também, tá? Então, os totais de A vai ser a soma destes caras aqui, tá? E o total de B vai ser a soma desses aqui, tá? Então, com essa tabelinha auxiliar, a gente consegue calcular SQA, SQB, SQAB e depois o SQR, tá? Então, o SQA, ele vai ser igual ao quê? Esse total de A ao quadrado dividido por B vezes N. Cuidado, tá, pessoal? Eu sempre digo nas aulas qual é a maior fonte de erro de uma prova ou de um trabalho, de um exercício, é pegar o F na tabela. A segunda maior fonte de erro é que o cara está calculando o SQA e ele vai no impulso, ele usa o AN, não, é o BN. Cuidado que isso aí é uma pegadinha que derruba bastante gente aí, tá? Depois é esse cara aqui ao quadrado dividido por B vezes N. Dá para dividir por B vezes N os dois juntos depois, tá? Tudo isso menos o TC. 0,16, não gostei desse valor aqui. Mas é isso aí mesmo. Tá certo. Chegaram nesse valor aí também? Achei que deu um valor baixo. Se chegarem em algum valor diferente, vocês me interrompam aí, tá? Não, tá 131.
O meu deu isso. E o SQA 0,16? Isso, 0,17. É que arredondou deu 0,17, né? Mas é Ah, isso aí. sim, 0,17. O SQB, então vamos lá. Esse cara aqui ao quadrado dividido por A vezes N. Tá? Mais este outro cara aqui ao quadrado dividido por A vezes N mais este outro aqui ao quadrado dividido por A vezes N. Tem mais um parênteses aqui. Tudo isso menos o TC. 76,6. Tá? 76,58. Vamos dar uma colher de chá aí. Tá? O SQAB, então, é esse total aqui, que é o total dessa combinação. Manual, empregado 1, manual, empregado 2, manual, empregado 3, bancada, empregado 1. Então, é igual a este cara aqui ao quadrado dividido por N, mais este cara aqui ao quadrado dividido por N. Opa. Fecha aqui. E fecha aqui. Mais este ao quadrado dividido por N, 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 fecha parêntese, tudo isso menos SQA, menos SQB, menos TC. É isso, né? A fórmula, deixa eu conferir. SQT, o SQT. Ah, não, SQAB. Só um pouquinho, estou fazendo confusão aqui. Isso. Menos o TC, menos SQA, menos SQAB. 4,083. Vamos ver se deu. Deu. E o SQR, por sua vez, é o total, é o SQT, menos todos os outros. Menos SQA, menos SQB, menos SQAB. Deu 50,5. Fechou. Só vou pegar aqui uma... Agora vamos construir a nossa tabelinha, a nova, então. Então, é fonte de variação A, B, AB, erro total. Tá? Soma dos quadrados, graus de liberdade, média dos quadrados e o teste F. F calculado, né? E F tabelado. É isso que a gente tem que fazer. SQA é só copiar daqui, SQB é só copiar daqui, SQAB é só copiar daqui, SQR é só copiar daqui e o SQT é só copiar daqui.
Tá? Graus de liberdade de A. Então, opa. Tá aqui a nossa tabelinha, fazer um pouco mais organizado aqui. Coisa. Tá? Graus de liberdade de A é igual a A minúsculo menos 1. Menos 1. Tá? A minúsculo menos 1, que é 1. B minúsculo 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Esse aqui vai ser A. Opa. O AB vai ser igual a menos 1 vezes B menos 1. O erro vai ser igual a vezes B vezes N menos 1. Essa é a forma. Então, igual A vezes B vezes N menos 1. 18. E esse aqui vai ser o N maiúsculo menos 1. 23. Tá? E agora a média dos quadrados é barbada. Agora a gente anda em linha. Isso dividido por isso dá isso. Então, isso dividido por isso dá isso. Aqui, ó, não precisamos nem perder tempo, ó. Só fazer isso aqui. Tá? E o F calculado, por sua vez, vai ser esse cara dividido pelo MQR igual a esse cara dividido pelo MQR e igual a este dividido por este. Fechou, então. Aqui nós temos os nossos 3 Fs calculados, tá? 0, 0. Vou deixar um número decente aqui, né? 0,06, 13,65 e 0,73. Tá, pessoal? E agora, nós temos que calcular o F tabelado. Calcular não, é procurar na tabela. Então, a coluna é sempre, a linha é sempre os graus de liberdade do denominador de F. Olha, o denominador é sempre os mesmo, ó, D32, D32, D32. Então, a linha é sempre os graus de liberdade do erro. Tá? Vamos lá na tabela, então. Ver qual é a linha. E, por sua vez, a coluna vai ser os graus de liberdade do A, do B e do AB. Tá? Então, linha é 18. Quando eu mudo de página, muda aí para vocês também? Quando eu faço isso, muda de página ou não? Não, fica tudo verde, porque esconde, né? O senhor está compartilhando tá. só o Excel. Mas agora está aparecendo. Ah, agora ficou só um pedaço, tá tudo verde para mim aqui, ficou só um pedacinho lá da tabela Para mim também, senhor. Ficou meio verde, meio pedaço aí. Agora apareceu só 19, 30, 19, 33. E o resto tudo verde. Tá. Vou dar um jeito nisso. Agora vai aparecer a tabela. Então, os graus de liberdade do R é 18, né? Então, nós vamos pegar tudo nessa linha aqui. Os graus de liberdade do A é 1. Então, o F calculado A, 4,41. Vamos lá. (4,41). F calculado B vai ser 18 com a coluna 2. Que isso
vai dar 18 com coluna 2, 3,55. Então, no Excel aí, 3,55. E esse aqui também, 3,55. Estão vendo o Excel aí, pessoal? Sim. Então, aqui o F calculado é menor que o F tabelado. Aqui tem um chat aí, estamos só respondendo. O F calculado é maior que o F tabelado. E aqui o F calculado é menor que o F tabelado. Então, pessoal, o que isso significa? Significa que o fator A, tipo de ferramenta, não tem influência na variável de resposta. É isso? Concordam? O empregado, no qual o F calculado é maior do que o F tabelado, tem influência, e a interação não tem influência. Logo, pessoal, a minha produtividade é proporcional tão exclusivamente apenas o fator B, que é o empregado, tá? Pessoal, tá acabando aqui o nosso tempo, tá? Eu vou gravar o vídeo e aí a gente volta em 5 minutinhos, tá? Aguardo todos aí. Beleza, beleza.